Hoje vamos falar de um tema que vai ser muito interessante à luz da doutrina espírita. Estamos a falar concretamente deste assunto, toxicodependência, que neste caso tem o título Fuga para onde? Ou o consumo das drogas à luz da doutrina espírita. Vamos ver exatamente o que é, em termos gerais, de forma muito sucinta. Vamos ver quais são os problemas que levam a essa questão e vamos também ponderar nas soluções. Uma vez conversámos com um psiquiatra já há muitos anos que nos disse textualmente: sabe, é muito difícil tratar esta doença. Enquanto o canceroso, por exemplo, aceita com facilidade um tratamento, o toxicodependente não, porque a droga dá-lhe um prazer imediato. E a questão, se calhar, prende-se exatamente com isso. Dá a impressão que o consumo da droga nas primeiras vezes abre a entrada num labirinto extremamente complicado. Alguém oferece uma vez, volta a oferecer, depois começa a criar-se com o tempo uma habituação e depois isso exige mais dinheiro e muito menos saúde. E tudo isto, se nós perguntarmos de onde é que vem, eu penso que todos os seres vivos querem ter na sua própria vida o poder de estar bem. Isso acontece com atividades de resultado rápido, mediano ou de resultado lento. No caso da toxicodependência ou do consumo de drogas, essa é uma atividade de resultado rápido, mas o retorno é sempre complicado, muito difícil. Dá a sensação que o prazer é um isco que a vida nos lança no caminho e que nos estimula a caminhada evolutiva. Do ponto de vista histórico, há cerca de 3.000 anos, diversos povos usavam já a cannabis, o ópio e o peiote, que são substâncias com propriedades terapêuticas e euforizantes. Na história, só quando o consumo de drogas já é um hábito é que ocorre o seu reconhecimento como tal. Parece existir uma dualidade entre fármaco, medicamento e droga. No século XIX, isso aconteceu, por exemplo, com o caso da morfina. A morfina era aplicada em determinado tipo de tratamentos como um medicamento. Mas é evidente que o seu consumo fazia com que houvesse uma escalada de consumo para produzir os mesmos efeitos. E então entra aí o conceito de droga, não é? E na altura, numa conversa com esse mesmo psiquiatra, há muitos anos, lembro-me que ele disse que a atual heroína foi um medicamento utilizado na altura para combater a dependência pela morfina, que não se entendia que fosse droga na altura, era apenas um medicamento. E hoje nós sabemos o que é a heroína, não é? É uma droga com todos os condimentos do conceito. Mas que conceito é esse? Droga será toda a substância suscetível de provocar sensações e alterações de comportamento, dependência e ainda efeitos perniciosos secundários, com consequências muito graves para a saúde física e mental do indivíduo que a consome. A toxicodependência aparece assim como uma doença crónica, com recaídas e inenarráveis lutas interiores. Está associado a este problema de saúde pública a questão da tolerância, ou seja, a mesma dose tomada sucessivamente deixa de produzir as sensações das primeiras vezes e o adicto, aquele que a consome, começa a escalar nas quantidades que vai adquirindo e que vai consumindo. Quais serão os motivos que levam a que alguém procure consumir drogas? Podem ser os mais variados, mas problemas familiares, pode ser um simples desejo de integração num grupo, como acontece frequentemente com os adolescentes, nas escolas, nos grupos de amigos, etc.
Mas a verdade é que não são propriamente as situações que nos envolvem que nos fazem cair na toxicodependência, mas sim a resposta que o indivíduo dá a essas diversas situações. Se nós quiséssemos simplificar o processo numa fórmula parecida com as da matemática, diríamos que a ignorância mais o desejo de estar bem equivale a um comportamento de consumo de droga, numa fase de ignorância. Se nós quisermos personalizar de forma simples, diremos que o Kim responde de modo diferente do João, do Manuel, da Maria ou da Filomena, porque cada um deles tem padrões de interpretação da realidade que são diferentes. Por isso, cada um responde na medida do seu amadurecimento. Há quem fuja dos problemas, evitando-os, e há aqueles que os enfrentam e que tratam de os resolver. No assunto que nos prende hoje a atenção, o assunto toma uma dimensão especial se nós pensarmos que o ser humano não vive só a vida terrena, vive também uma vida espiritual, ou seja, quando o seu corpo físico morre, projeta-se no plano espiritual e continua a viver. Isso quer dizer que a vida prossegue após a morte do corpo físico numa relação de continuidade. Ou seja, ninguém fica melhor depois da morte, nem pior, porque aquilo que leva dentro de si é aquilo que tem. E então, toxicodependente aqui será toxicodependente no além, manterá as sensações, dependendo também da sua vontade e empenho, gerar o instante de se recuperar desse processo de doença. Na ótica espírita, nós somos espírito e temos corpo físico, que é este que apalpamos, e temos corpo espiritual. Sendo assim, nós podemos dizer que a questão da bioquímica da droga, que cobra no tempo quantidades maiores, cria um centro ou uma âncora de dependência orgânica. Se nós falarmos de corpo espiritual ou perispírito, que é constituído, entre aspas, de uma matéria espiritual, se assim podemos dizer, muito plasticizável pela mente, nós podemos, se calhar, centrar aí, sem grande rigor, a dependência psicológica. Mas, como somos espírito e temos corpo espiritual e corpo físico, o cerne de toda esta questão acaba por repercutir no próprio ser que somos, não é? E aí nós verificamos, através da comunicação dos espíritos, da mediunidade, nos trabalhos que existem para ajudar aqueles que após a morte estão ainda em perturbação, nós percebemos que no espírito podem cristalizar-se as sensações durante um certo tempo, dando uma ilusão de continuidade da vida material. E aí existirão padrões mentais que é importante desmobilizar. Um espírito, pela psicografia de Ivaldo Pereira Franco, Joana de Ângelis, diz num livro chamado Conflitos Existenciais algo que se liga muito a este assunto. Diz textualmente: a cura real, portanto, de qualquer paciente, reside na sua transformação interior para melhor, porquanto pode recuperar a sua saúde física, emocional e mesmo psíquica. No entanto, se não aceitar a responsabilidade para auto-iluminar-se, logo enfrentará novos problemas e situações desafiadoras. Essa reabilitação deve dar-se do interior para o exterior. Então, quando o corpo morre e o ser é projetado na vida espiritual, como resolve esse desejo de consumir, tendo em conta que o perispírito não manipula normalmente objetos materiais? Há um soneto muito interessante, psicografado pelo médium Francisco Cantos Xavier, que se intitula Alcoólatras, quadro pungente. O alcoolismo é uma forma de toxicodependência. A autoria deste soneto é do Nório Armão, espírito desencarnado. E ele diz, numa síntese brilhante, assim: alcoólatra vampiro alça a boca de balde. Ébrio desencarnado, a hedionda sede aguça. Espie dos lábios lambe
e escancara a dentuça, datei ao vidro em vão do frasco verde e jalde. Rápido, caça alguém no remoto arrabalde. Alcoólatra encarnado encontra e lhe refuça a goela que se inflama, enrubesce e empapuça, como a sacar de si mais sede que a rescalde. Agarra-se o vampiro ao bêbado por entre as vértebras do peito e as vísceras do ventre, toma-lhe o braço e o corpo, estala a língua bronca. A dupla bebe, e às tontas na calçada. Cai de borco no chão, estira-se largada, delira, geme, dorme, espolinha-se e ronca. Por vezes, quase todas as associações espíritas têm uma reunião mediúnica, semanal, privada, que é composta por médiuns de psicofonia, por pessoas que atendem e esclarecem os espíritos que se comunicam e que têm por meta ajudar aqueles que se encontram em perturbação no plano espiritual. Nós lembramos-nos que já há uma data de anos atendemos uma vez um caso de um toxicodependente. Na altura não gravávamos, não há anotações, mas o caso ficou-me na memória. Ele envolve a médium, era uma rapariga de 20 e poucos anos, e começa muito efusivamente a falar de conversa solta, extrovertido, e começou por dizer que não sabia como é que tinha chegado ali àquela reunião. Nós sabemos que foi levado por espíritos esclarecidos que ele não via. Já que ali estava, ele queria isto, queria aquilo, tinha muitas exigências e referia-se, curiosamente, por várias vezes, ao sexo feminino da pior maneira, porque ele tinha sido um homem. Ele falava, parecia que só se ouvia a si próprio. Ele fez, a dada altura, uma primeira referência ao hábito do consumo de drogas. E como o espírito insistia em depreciar por palavras as mulheres, em geral, perguntámos-lhe se também pensava assim da mãe. Ele teve uma resposta imediata que foi a ameaça de um soco, que é evidente que não deu, não é? Ele ainda não conseguia ver os espíritos que podiam ajudar. A dada altura, com uma conversa fraterna e tal, há uma quebra na sua rotina mental e ele acabou por abrir as percepções. E então, a dada altura, percebeu aquilo em que ainda não tinha reparado. Já não vivia a vida terrena, já estava na vida espiritual. E não acreditou de início que estivesse a falar através de uma médium que era mulher. Começou a ajustar as percepções, cada vez melhor, e a dada altura diz algo que ainda hoje lembro com alguma piada. E ele diz: então agora é que percebo. Sabes que eu achava estranho, até julgava que era da passa, da droga. Quando me dirigia para uma porta, ia com a mão à maçaneta para abrir a porta e de repente já estava do outro lado. Agora é que percebo, já tinha morrido. No fundo, o que é que nós aprendemos com isso? Bem, é que todos podemos aprender sempre mais, podemos sair de situações de ignorância para o esclarecimento e podemos sair de situações de desarmonia, de mal-estar, para situações de bem-estar, não é? O objetivo da vida material, no fundo, consiste em ampliar as nossas capacidades de mais saber e de mais amar. Não vale a pena fugir da realidade com faturas tão caras como a da toxicodependência. Prevenir é sempre melhor que remediar.